Agora, eu vou passar a palavra para o Lori, do cartório eleitoral, para fazer umas palavras. Boa noite aos vereadores. Boa noite aos presentes. Gostaria de agradecer ao presidente por ter liberado para que eu pudesse falar no início da sessão. Meu objetivo hoje aqui é rápido. Queria só comunicar aos vereadores que a partir desse ano, a partir do dia 11 de março, haverá a revisão obrigatória do eleitorado aqui de Atalanta. O período para revisão vai ser de 11 de março a 28 de junho. Como a revisão é obrigatória, os eleitores que não comparecerem ao cartório para fazer essa revisão terão o título cancelado. Então, qual que é a nossa maior dificuldade? Nossa maior dificuldade é a divulgação desse tipo de situação. Em 2017, por determinação do TRE, a gente fez a revisão em Trombudo Central e Braço. Para vocês terem uma ideia, em Trombudo Central foram cancelados 1.013 títulos e Braço do Trombudo foram cancelados 581. Obviamente que depois de lá para cá, muitos eleitores compareceram ao cartório, regularizaram isso, outros devem ter transferido seus títulos para outros municípios e tal. Mas é uma situação que preocupa, né? Hoje, pelo levantamento que nós fizemos há alguns dias, aqui em Atalanta tem em torno de 2.850 eleitores. Desses 2.850, pouco mais de 400 já tem a biometria. Então, boa parte desses 400 e pouco não precisa comparecer, mas assim, a gente precisa da divulgação, precisa da colaboração de vocês para que esse trabalho seja realizado a contento. A juíza eleitoral de Trombudo, a questão de uns 10 dias, fez uma reunião com a equipe do cartório, com o prefeito Sassá, a Simone participou dessa reunião também, foi explanado para eles os objetivos da revisão e a necessidade da colaboração tanto da prefeitura quanto de outras entidades do município para que a gente possa fazer essa divulgação e levar os eleitores a participar do processo. Tá? A revisão, oficialmente, ela inicia em 11 de março, mas quem quiser fazer amanhã, por exemplo, já pode fazer. Como eu falei antes, a participação, o comparecimento é obrigatório para todo mundo. A única exceção que é aberta é para quem já fez a biometria em Ituporanga, quando a Atalanta pertencia a Ituporanga, ou para quem já fez a biometria lá em Trombudo Central, que são mais ou menos esses 400 e pouco. Tá? Então, os demais são obrigados a fazer a revisão. Para fazer essa revisão, tem que comparecer ao cartório, levar uma identidade, um documento com foto e um comprovante de residência, ou um comprovante de vínculo com o município. Essa comprovação pode ser um documento, pode ser uma conta de água, luz, telefone, correspondência que receba pelo correio, pode ser um vínculo profissional, se a pessoa tiver carteira assinada no município, ainda que não tenha um outro comprovante, a carteira assinada no município serve para nós lá como comprovante de vínculo com o município. Pode ser um atestado de matrícula em escolas do município. Então, essa gama de documentos é bem variada. Pode ser um vínculo familiar, nada impede que uma pessoa que, mesmo não residindo aqui, mas que os pais ou os filhos morem no município, ele pode também ter esse vínculo com o município. Então, essa documentação é bem ampla. Outra coisa que eu gostaria muito de ressaltar é que o tribunal vem desempenhando esforços para que todo o atendimento nosso seja feito através de agendamento. Esse agendamento dos eleitores eles podem fazer pelo site, pode fazer por telefone, tem um 0800 que pode ser utilizado,
E nessa reunião com o prefeito disponibilizou algumas pessoas da prefeitura, do posto de saúde e da assistência social para fazerem o agendamento dos eleitores que tiverem algum tipo de dificuldade ou não tiver acesso à internet ou coisa parecida. Também hoje à tarde eu participei de uma reunião com os agentes de saúde. Em função da dificuldade que a gente tem para fazer a divulgação através de meios de comunicação e tudo, nós fizemos um acordo com a prefeitura e esses panfletos que nós distribuímos para vocês, nós deixamos uma quantidade boa com os agentes de saúde e eles, conforme forem fazendo as suas visitas regulares, eles vão entregar esse panfleto e vão passar orientações para que as pessoas possam saber qual é o tipo de documento que precisa apresentar, vão tirar dúvidas, vão orientar sobre a questão do agendamento, que a pessoa pode fazer em casa mesmo, ou se tiver dificuldade pode comparecer até a prefeitura para poder fazer esse agendamento. Tá? Há previsão para que, havendo necessidade, a gente possa inclusive fazer alguns plantões aos sábados. O tribunal, a princípio, disponibilizou o último sábado de cada mês para que a gente possa fazer os plantões. Por que o último sábado? Porque não adianta eu abrir o cartório, simplesmente, se eu não tiver o suporte lá no tribunal. Às vezes, problemas de informática, problemas técnicos. Então, o tribunal vai disponibilizar o suporte técnico para o último sábado de cada mês. A princípio, o primeiro sábado que vai ter disponibilidade é dia 29 de março. Mas como é logo no início, eu ainda não pretendo fazer plantão nesse sábado, dia 29 de março, porque eu acho que não vai ter demanda. Isso vai depender dos próximos dias, como é que vai ficar a questão de agendamentos e os contatos que a gente vai fazer ainda. Mas com certeza em abril e maio, nós vamos fazer plantão no último sábado de cada mês. O tribunal também deixou em aberto, havendo necessidade, ou a gente entendendo que há uma demanda reprimida, a gente pode solicitar autorização para o tribunal para fazer plantões em outros sábados, mas aí a gente tem que comunicar com alguma antecedência para que eles possam preparar as equipes de suporte lá também. Tá? Então, a minha fala hoje aqui é para que esclarecer os senhores, passar essa informação sobre a revisão e solicitar o empenho dos senhores no sentido de colaborar conosco nessa divulgação. Entre os seus familiares, os seus amigos, os seus eleitores, as pessoas que vocês tenham contato, para que compareçam ao cartório, façam o agendamento. Importante também dizer, óbvio que a gente vai trabalhar com o agendamento, porque para nós é melhor para o nosso planejamento e para a gente poder estudar as estratégias de divulgação havendo necessidade. Mas se a pessoa está passando lá na frente do cartório hoje e entra para fazer o atendimento, óbvio que nós vamos atendê-la também, mas o agendamento é um conforto para o próprio eleitor. Para vocês terem uma ideia, teve sábados que nós fizemos a plantão em 2017 e que teve gente que ficou 1h30 sentado lá esperando. E às vezes tinha gente que chegava em 5 minutos, tinha agendamento, era chamado imediatamente e aquela pessoa lá ficava sentada esperando até surgir uma vaga. Então o agendamento é bom para nós, mas é muito bom para o eleitor também, porque ele vai ter certeza que vai ser atendido naquele horário. Tá? Alguma questão, alguma dúvida? Perguntinha. Existe no nosso município vários moradores que não têm nada de comprovante de residência. São pessoas que moram de favor e trabalham, às vezes, um dia com um dia com outro, apenas para ganhar aquilo para sobreviver. Sobrevive muitas vezes até de ajuda, de contribuição dos outros. Uma pessoa dessa, como que ele pode fazer para se recadastrar? Que ele não tem comprovante nenhum de... A gente está fazendo um esforço muito grande para que as pessoas apresentem um vínculo, um comprovante de vínculo com o município bem claro. Independente disso, a legislação prevê a possibilidade da pessoa apresentar uma declaração de residência.
Então, a juíza, essa semana, publicou uma portaria regulamentando essa questão do comprovante de residência. A declaração, ela terá que vir acompanhada de um talão de luz, por exemplo. O proprietário do imóvel apresenta o talão de luz e uma declaração de que a pessoa reside naquele imóvel, há quanto tempo ela reside ali. Só que, pela legislação da revisão, essa declaração será retida em cartório para fazer parte do processo da revisão. Para vocês, só para esclarecer, quando a gente recebe a determinação de fazer uma revisão no município, a gente é obrigado a autuar um processo, publicar edital, dando prazo, dando divulgação, e alguns documentos são juntados a esse processo, entre eles essas declarações. Então, a pessoa pode até apresentar uma declaração, mas essa declaração vai ficar retida no processo da revisão. Não, apenas, né, para a gente, porque a Sim. gente conhece várias pessoas assim, na nossa comunidade ali, assim, né, com esse problema, então é bom a gente saber para poder informar, né? Sim. Passar. Mas é bom ressaltar sempre também que o vínculo é bem amplo, como eu falei. Pode ser a carteira assinada, pode ser um comprovante de matrícula em escola, pode ser o próprio contra-cheque, se for de uma empresa registrada no município. Então, pode ser uma conta fatura de cartão de crédito que você receba pelo correio, pode ser qualquer conta que você receba pelo correio, né? Então, é bem amplo. A declaração é a última opção. O último sábado de março não é dia 29, é dia 30. É dia 30? Dia 30. Então, me confundi. E uma escritura de um terreno serve como vínculo com o município? Sim. Ele vai ter um vínculo de propriedade, né? Um vínculo Sim. patrimonial com o município. Então, aí pode ser também. Muito obrigado. Boa noite. Outra dúvida, se a pessoa ela não reside aqui, mas ela tem uma empresa fixada no município? Também é a mesma situação, uma situação semelhante ao da escritura, é um vínculo patrimonial, um vínculo... Sim. Né? Boa noite, Solone. Boa noite. Eu já fiz a minha biometria em Ituporanga. Eu tenho que fazer novamente em Tributo Central? Não, não é necessário. Na verdade, assim, como eu falei antes, no provimento que determinou a realização da revisão, diz que devem ser feitos, são obrigados a comparecer todos os eleitores que fizeram o título, ou transferência, ou revisão, até 15 de abril de 2017. Então, se o senhor já fez a biometria em Ituporanga, no dia 16 de abril de 2017, iniciou a biometria em Ituporanga. Então, quem fez a biometria em Ituporanga ou fez a biometria em Trombudo Central, essas pessoas não são obrigadas. Pode haver uma situação assim, a pessoa fez a biometria lá em Blumenau e depois transferiu o título para cá. Aí vai depender de quando essa pessoa fez a transferência. Se ela fez a transferência depois do dia 15 de abril de 2017, mas ninguém vai lembrar essa data, né? Ela não vai precisar fazer. Mas se ela fez antes, ela vai ter que fazer. Então, assim, se a pessoa fez a biometria em Ituporanga ou em Trombudo Central, ela não precisa fazer. Se ela fez a biometria em outro município e depois transferiu para cá, pede para entrar em contato com o cartório para ver certinho se ela tem necessidade ou não. Porque eu não sei se foi o senhor, essa semana eu escutei uma entrevista na rádio de Ituporanga, que daí eles perguntaram quem tinha feito a biometria, daí, não sei se foi o senhor que deu a entrevista, mesmo quem tinha feito a biometria tinha que passar lá, por isso eu faço essa pergunta. Não, o passar lá é para, mas talvez, acho que eu dei uma entrevista na rádio já faz uns 10 dias, foi logo depois da reunião com o Sassá. Não sei se é essa que eles repetiram, mas a pessoa fez a biometria anteriormente. Para qualquer dúvida, entre em contato com o cartório. Mas assim, se fez em Ituporanga ou se fez em Trombudo Central, não é necessário. Mas, permanecendo alguma dúvida, entre em contato com o cartório que a gente esclarece. Muito obrigado. Mais alguma coisa? É isso? Então, gostaria de agradecer
a oportunidade e colocar o cartório à disposição. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, se vocês tiverem algum tipo de evento, reunião, inclusive, que vocês considerem que seja importante a participação da gente, entre em contato conosco, para que a gente pode participar, porque o fundamental para a gente é fazer a divulgação. Havendo comparecimento dos eleitores, a gente tem como fazer o atendimento sem transtorno, sem estresse. Até por isso o agendamento é interessante. Eu fiz um cálculo dos dias úteis pelo número de eleitores que a gente precisa atender. Se comparecerem 30 eleitores por dia no cartório, a gente faz no prazo ali assim, sem estresse, sem transtorno, sem nada. O cartório hoje tem capacidade para atender de 90 a 100 pessoas por dia, com o número de servidores que nós temos lá. Então, se comparecer 30 pessoas por dia, nós vamos fazer isso daí sem trabalho nenhum. Precisamos é comparecer. Boa noite, Lore, né? Obrigado aí pela explicação, está sendo bem explicado. Nós lutamos muito aqui com as igrejas, com as comunidades. Eu vejo que nós devemos divulgar isso também nas igrejas, sabe? Que vai ajudar. Mas o caminho aí com os agentes de saúde, os vereadores sabem, né, que é o melhor caminho que tem, porque eles visitam todas as propriedades. Sim. Então, vai ficar bem divulgado. Nós vamos fazer a nossa parte também. A minha dúvida é o seguinte. Eu tenho o Adilson aí que faz a cobertura da Câmara. Ele está morando 15 dias aqui em Atalanta. Ele tem o direito de fazer a biometria com esses 15 dias morando aqui com o talão de residência dele de 15 dias, ou ele tem um prazo maior para ele se justificar? Não, na verdade, se ele tiver um talão de luz aqui, ele vai poder fazer a transferência, vai poder fazer a revisão ou transferência sem problema, tá? Se ele tiver algum comprovante no nome dele. Mas digamos assim, se ele vem esporadicamente para cá e reside em outro município, ele vai ter que fazer no município onde ele reside. A exceção é, por exemplo, o meu caso, eu moro em Rio do Sul e trabalho em Trombudo Central. O meu vínculo é com Trombudo Central, o vínculo profissional. Então eu posso optar em votar em Rio do Sul ou votar em Trombudo Central. No meu caso, eu optei em votar em Trombudo Central, porque senão eu não vou votar nunca, né? No dia da eleição eu estou em Trombudo, trabalhando. Então, quem tem um vínculo profissional com o município, ele pode votar no município, pode escolher, mas tem que comprovar isso daí, normalmente através da carteira assinada, ou, como falou o vereador ali, se ele tiver uma empresa, ou ele for um profissional liberal, alguma coisa assim, que tenha registro no município também. Eu tenho mais uma pergunta, porque aqui em Atalanta já foi feito um recadastramento, certo? E esse recadastramento, por um lado, não por ser partido, ele teve muito chucho dentro desse recadastramento. Hoje eu lhe pergunto, se ainda existe a situação, a partir dos 16 anos você pode votar, certo? Sim. Eu tenho um jovem lá em Tuporanga, ele vai fazer 16 anos dentro dessa data que está para ser feito a biometria. Ele tem o direito como jovem, como de primeiro tinha, que o jovem de tal lugar ele poderia votar onde ele quisesse? Como funciona nessa situação? Não. O jovem, primeiro título que ele vai fazer, ele tem que comprovar vínculo com o município. É a mesma situação, não tem nada diferente. Mesma situação. Mesma situação. Se ele mora em Ituporanga e quer fazer o título aqui, ele tem que comprovar um vínculo com o município. Antes eu não precisava comprovar, sabe? Sempre precisou. Dele, não, sempre precisou. Sempre as regras, nesse sentido, as regras não mudaram. Não mudou. Nesse sentido, não mudaram. Se antes foi feito de maneira diferente, não sei qual é a circunstância em que isso ocorreu. Sim. Né? Mas as regras são as mesmas. Sim. Não, mas muito obrigado pela explicação. Mais uma perguntinha só. Nós temos casos aqui de moradores que moram fora da divisa, mas o endereço no talão de energia é Atalanta. Se ele ir lá fazer o recadastramento com esse talão de energia. Isso aconteceu na revisão lá em Braço do Trombudo, que há uma região lá que o eleitor dizia que ele era de Braço do Trombudo, mas o talão de luz dele era de Pouso Redondo. Aí a gente faria, mas aí, no caso lá, a gente falou, se eu fizer para ti aqui, eu vou transferir teu título para Pouso Redondo. Então vai depender de onde que o eleitor, do comprovante que ele me apresentar.
Se ele chegar para mim e trouxer um talão de luz que é de Agrolândia, eu vou ter que transferir ele para Agrolândia. Agora, se ele trouxer uma escritura dizendo que esse imóvel é de Atalanta, eu vou poder fazer a revisão em Atalanta. Vai depender do documento que ele me apresentar. Porque eu sei de casos aí que o pessoal mora fora do município, mas o talão de energia, o endereço é Atalanta. Aí, se ele vier aqui, se ele chegar no cartório e me apresentar um talão de energia de Atalanta, eu vou fazer a revisão dele como sendo eleitor de Atalanta. Muito obrigado. Tendo só uma conta bancária no município, não tendo outro comprovante, vale a conta que tem no banco também? Não. Ah, tá. Não, porque a conta, esses dias, na revisão lá em 2017, a gente comentou, pode ser uma conta, uma tarifa, fatura de cartão que você receba pelo correio. Aí chega uma eleitora lá com um talão de crediário de loja, preenchido a caneta ali. Aí eu falei, minha querida, aí não dá, porque como é que eu vou aceitar isso? A questão da conta bancária no município não resolve, porque, por exemplo, eu, em função de ficar sendo removido muitas vezes, eu fiquei muito tempo com a minha conta em Blumenau, enquanto eu estava trabalhando em outros municípios. Então, a conta bancária não comprova o vínculo com o município, comprova que tu tem uma conta ali. Também penso dessa maneira, mas só para esclarecer se há dúvida, né? Eu queria fazer uma pergunta também. Você citou ali com relação a familiares. Eu tenho um filho morando em Blumenau, trabalha numa empresa lá. Ele vem todos os fins de semana para casa. Ele vem todos os fins de semana. Para ele comprovar que ele é de Atalanta, ele não tem Mas aí não há nem o que discutir. Sim. Se ele chegar lá no cartório com um talão de luz no seu nome, Sim, ou no nome da mãe, a gente vai fazer a revisão sem problema. Sim, era isso. Tá? Talão de luz ou comprovante em nome dos pais ou em nome dos filhos, que pode acontecer, uma pessoa de mais idade que reside com os filhos. Aí não há nem o que discutir. Tá? Em casa, eu tenho um sobrinho lá que veio do Nordeste e ele mora com a gente. Ele vai transferir o título. Ele pode ir com um talão de energia nosso lá, ele mora com a gente. Aí, no caso, a portaria essa que eu comentei que a juíza publicou, ela considera até segundo grau. Então, segundo grau é o quê? Em nome dos pais ou dos avós, ou filhos e netos. Sobrinho, se não me engano, já é terceiro ou quarto grau é sobrinho. Então, não vai servir. Qual seria a alternativa? Se ele está morando com vocês, tem que ver. Se ele está trabalhando, pode ser o vínculo profissional, aí ele pode levar o talão de luz ali para comprovar o endereço, mas se tiver com a carteira assinada, no município a gente faz normal. Se ele estiver estudando, ele pode levar o talão de luz e o comprovante de matrícula. E a última opção seria fazer uma declaração porque ele mora com vocês. Tá? É isto? Agradeço ao Lore pela explicação, acho que é muito importante, né? Sim. Principalmente porque tem prazos, né? Exato. Então tem que se agilizar e divulgar isso aí para que ninguém fique para trás. Agradeço as suas palavras. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.